Hoje, então, nós vamos terminar essa série das bem-aventuranças. E, como eu disse um pouco antes, eu creio que Deus tem um propósito muito grande com isso, não é? Creio que Ele vai nos dar mais temas para produzirmos melhor o Seu reino neste lugar. E eu quero agradecer a alegria e a paciência de vocês por estarem ouvindo. Tenho tentado colocar essas mensagens o mais rápido possível. Como eu disse antes, menos tempo, mais tempo de qualidade nós temos para arquivar na nossa mente em tempo mais curto, não é? Semana passada nós ouvimos tanto da palavra do Senhor e aquilo vem ecoando no nosso coração. E hoje também será a última bem-aventurança que vamos estudar, que na verdade é a fusão de três versículos que estão bem colocados através de um princípio deste último, ou desta última bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Eu creio que esse tema é tão atual quanto na época de Jesus, não é? Perseguidos por causa da justiça. Então vamos ler o texto em Mateus capítulo 5, verso 10, de 12 até o 12, que diz assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que antes de vós, ou seja, que vieram antes de nós. Queridos, para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Veja bem, num contexto social, num contexto sociológico, num contexto filosófico, é impossível você associar duas coisas, que um modo de perseguição pode estar associado com felicidade. Parece coisas multiplamente exclusivas, ou seja, uma coisa é isto, outra é outra. Não tem como fundir isso. Mas preste atenção. Esse é o grande paradoxo, porque Jesus termina as bem-aventuranças, dizendo que os mais elevados graus de felicidade está ligado à perseguição. Se a gente ler de novo esses versículos, nós vamos ver que a perseguição faz parte de um processo para a felicidade. Não é? Pior que não, nós não queremos, mas é uma verdade. Eu já escutei frases assim, por exemplo. Por que a perseguição, né? Eu já escutei frases assim dizendo: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel. Mas eu digo não. Eu digo ao contrário, se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Ela não é perseguida para ser fiel, mas pelo fato dela ser fiel, ela será mais perseguida. Por exemplo, nós não tivemos uma semana, há semanas atrás, né, de oração e jejum? E as perseguições aumentaram ou não? No mundo espiritual, as lutas aumentaram ou não? Aumentaram. As dificuldades parece que ampliaram, parece que alguém colocou uma lupa, né, uma lente, e falou: vamos ampliar, vamos colocar essas aflições e perseguições num grau mais elevado. Para nós parece ser algo difícil, não é verdade? Mas eu entendi, por exemplo, essa semana eu estava lembrando de um grande personagem na história da palavra de Deus, na história desses homens que vêm ao longo dos anos trazendo os seus recursos, os seus entendimentos acerca do reino de Deus, e um deles, um inglês chamado Thomas Watson, ele diz uma frase muito interessante. Lá nos anos 1650, por exemplo, ele era um pastor presbiteriano e ele trouxe um recurso muito grande teológico naquela época, o qual desenvolveu muitos cristãos que a gente vê hoje, nos dias de hoje, entendendo sobre teologia sistemática e sobre muita coisa nessa área. Ele foi um dos que eram muito respeitados na Inglaterra. E ele falou uma coisa interessante, olha a frase dele: a verdadeira religião deve custar para nós
lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Aí eu fui entender um pouco mais o que ele diz com isso, e ele continua: a cruz vem antes da coroa. O deserto vem antes da terra prometida. O sofrimento vem antes da glória. Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Ele só está repetindo nesse finalzinho um versículo bíblico que nós vamos falar ali na frente. Então ele parece que traz para nós um paradoxo, uma coisa diferente. O sofrimento e a perseguição está interligado a glórias e vitórias. E de fato é isso mesmo. Para Jesus chegar à sua glória, à sua coroa, ele teve que passar pela cruz. Para o povo de Israel, por exemplo, obter a terra prometida, tinha que passar pelo deserto. Ao sair do Egito, ficaram 40 anos rodeando no deserto para serem provados. E ainda mais, nós acabamos de ver aqui agora que ele disse algo muito interessante: o sofrimento vem antes da glória. E é verdade. A gente não quer sofrer, mas nós temos que entender que o sofrimento genuíno é uma coisa, o sofrimento por aquilo que a gente não precisa sofrer é outra história. Tem coisas que eu coloquei aqui, como por exemplo, sofrer perseguições por causa da justiça é um mérito, é um privilégio, que deve ser apreciado, pois assim se desenvolve o caráter do cristão verdadeiro. De fato, não tem como fazer com que uma pedra preciosa ou um anel de ouro seja tão bonito, tão bem admirado, se não passar primeiro pelo fogo ou pelo esmeril, no caso das pedras. Tem que ser facetado, cortado, polido. E isso é o quê? É corte. E isso é tirar o quê? As escórias, a sujeira. O ouro, para ficar puro, ele tem que ser levado a um determinado grau de fogo. Então, às vezes a gente pergunta assim: vale a pena? O sofrimento é inerente à vida humana? É necessário, de fato, passarmos por isso? Sim e não. Por quê? Sim e não. Sim do modo certo e não do modo errado. Por exemplo, eu quero falar aqui 3 tipos rapidamente, que eu já começo a dizer aqui. A sair da introdução, estou entrando na mensagem e já vou terminando. Então, guardem bem isso na sua cabeça, tá? A perseguição que nós devemos entender e suportar é perseguição por causa da mentira. Eu sei que muitas vezes a gente sofre perseguição por causa de mentira. E às vezes a gente nem está entendendo isso. A arma do diabo é a mentira. A mentira é a negação, ocultação e alteração da verdade. São 3 pontos. Repita comigo. A mentira é negação, ocultação e alteração da verdade. Chamaram Jesus de beberrão, de possesso, de filho ilegítimo. O cristão é abençoado por Deus e amaldiçoado pelo mundo. Essa é a história. O cristão, nós somos abençoados pelo Senhor, mas o mundo nos odeia. Porque o cristianismo que se viu e que se tem visto nos dias de hoje, infelizmente não é a totalidade daquilo que Deus espera. Existem sim os fiéis, os verdadeiros, aqueles que entenderam qual é o nível de relacionamento que eles têm com o Senhor Jesus, mas tem outros que simplesmente se tornaram religiosos. E a religião é uma cegueira no que diz respeito ao entendimento. As pessoas às vezes não conseguem entender certos princípios porque elas estão fundadas e fundamentadas em todos os aspectos religiosos, mas elas não conseguem abrir o coração para a verdade, não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus. Eu vejo isso muito nos dias de hoje, como também vejo gente séria buscando ao Senhor, querendo viver um evangelho pleno, cheio da graça, e assim fazem. Então nós vivemos esse paradoxo. Agora, pasmem, todos esses 2 tipos de cristãos sofrem perseguições. E aí eu pergunto, qual é a vantagem então?
A vantagem é que eu esteja liberto da religiosidade e viva o evangelho pleno, porque quando eu for perseguido, eu sei por que estou sendo perseguido. E não terei medo da perseguição, porque esse tipo de perseguição está criando em mim um caráter mais parecido com o de Jesus. E é por isso que muitos não conseguem entender que vão atrás de Jesus, atrás de quê? Atrás de bênção somente. Jesus só pode fazer isso para mim? Só pode fazer isso para aquilo? Claro que Deus pode, e Ele quer fazer. A Bíblia diz que o Senhor está procurando alguém na terra para abençoar. E Ele tem abençoado muita gente. Mas prestem atenção, as mãos do Senhor é poderosa, sim, devemos buscar. Mas antes de buscar as mãos do Senhor, vamos buscar a face do Senhor. Quando eu digo face, eu estou dizendo relacionamento. Ouvi-lo, entendê-lo, andar com Ele. Qual é o nível de relacionamento que às vezes a gente não entende? Por isso que Paulo, escrevendo a 2 Timóteo, está aí na folha de vocês, no capítulo 3, no verso 11 e 12, ele diz assim, quem era Paulo? Vamos lembrar aqui rapidamente. Paulo, antigamente, era um perseguidor da igreja, porque ele era um dos principais, pertencia às sinagogas, ele ouviu falar de Jesus e perseguia os cristãos, certo? Quando ele teve uma conversão lá no capítulo 9 de Atos, quando ele se deparou com Jesus na forma em que Jesus estava espiritualmente representado, as pessoas que estavam ali em volta ouviram a voz dele, mas não o viram. Mas Paulo viu, tanto que nem ele, nem o cavalo a qual ele estava montado, ele caiu do cavalo, não é verdade? E ele ficou cego por 3 dias, por causa da luz e da voz que ele viu. E a voz era assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele entendeu que ele estava fazendo uma perseguição errada. Agora, esse homem que fez a perseguição errada, após converter a Jesus, ele então passa a ser perseguido. E olha o que ele diz aqui a Paulo: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram lá em Antioquia, em Icônio e em Listra, são as cidades antigas, né? Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aí agora prestem atenção no verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, repitam comigo, padecerão perseguições. Mais uma vez, padecerão perseguições. Então, essa perseguição é ou não é inerente ao homem? Sim. Mas da forma certa precisamos entender. Porque sofrer de maneira errada, sofrer por causa de pecado, não tem glória nisso, não tem prazer nisso. Mas quando o versículo anterior que nós lemos, no capítulo 5, diz assim no verso 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de quem? Por minha causa, diz o Senhor Jesus. Então a gente tem que se alegrar. Falei, mas pastor, como é que é alegrar no meio de uma tribulação? Então vamos ver. Complicado. O segundo ponto que eu quero que vocês entendam: perseguição. Primeiro nós falamos sobre a perseguição por causa da mentira. Então vão mentir contra nós, sim. Vão levantar falsos testemunhos, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos tempos que nós estamos vivendo, chegará um momento em que a perseguição será total contra a igreja do Senhor. Porém, a Bíblia diz, aqueles que forem fiéis, permaneçam fiéis. Os que são justos, justifiquem-se mais ainda. Mas os que cometem erros e pecados, que pequem mais ainda. Porque vai chegar um momento que a estrada vai abrir. Os fiéis para um lado, os infiéis para o outro. Por enquanto nós andamos todo mundo junto. É como o joio e o trigo. Mas vai chegar um momento que haverá separação. E quem fará essa separação é o próprio Senhor Jesus. Amém? Mas o segundo ponto é a perseguição por causa do relacionamento com Jesus. O mundo não odeia o cristão, mas odeia a justiça. Odeia Cristo nele. Não é nós que o mundo odeia de fato, mas é verdadeiramente o que representamos. O mundo está atrás de Cristo
e a ele que o mundo ainda está tentando matar. Como que estão tentando matar Jesus? É simples, nas escolas hoje. O que você vê ou entende sobre os índices de criminalidade? Cada dia crescente, cada dia maior, cada dia mais difícil. Olha, se aqui nos Estados Unidos nós temos visto alguns, cada semana tem, né? Uma notícia de uma escola que entrou um sujeito, atirou em todo mundo e tal. Isso aqui, que ainda é considerado um dos países mais seguros do mundo. Vamos voltar um pouquinho lá no nosso país, no Brasil. Pessoas estão mudando de lá para cá, não é por questão de financeira, não, é por questão de segurança. Estão procurando lugares para viver em paz. Porque hoje é praticamente impossível você sair de casa, lá no Brasil, e não ser assaltado. É interessante que os cárceres, as pessoas estão sendo encarceradas dentro da sua própria casa, e os bandidos é que estão andando soltos. Sendo que o direito de ir e de vir, que nós temos democraticamente, está destruído no Brasil. Você tem mais medo de estar na rua do que estar em casa. Você tem mais medo de usufruir da sua liberdade do que você está andando pela rua, usufruindo da sua liberdade. Você tem medo disso porque você pode ser assaltado, pode ser morto, pode ser feito qualquer dano na sua vida. Então os encarcerados são os que são livres, que têm o direito de ir e de vir, hoje estão vivendo encarcerados nas suas próprias casas, porque na rua, ou em qualquer lugar, ou em qualquer ambiente fora, você corre um risco sério de vida. E os bandidos, os marginais, esses estão tendo total liberdade. Então que mundo é esse que nós estamos vivendo? É um mundo sem princípios, disfuncional. A família sendo destruída, desde quando tiraram muitos ensinamentos bíblicos, não religiosos, tá? Mas ensinamentos bíblicos das escolas, as escolas estão vivendo um verdadeiro inferno. Estão formando gangsters. Por maior nível de conhecimento que tenham. Então que mundo é esse que nós estamos vivendo? É um mundo que não tem um relacionamento com Jesus. Querem matar Jesus de qualquer jeito. Estão tentando tirar Jesus até mesmo da literatura, da história. Como que eu posso tirar Jesus da história? O mundo ocidental que nós conhecemos, o homem vive no ano de 2019 após o quê? Cristo. Tem jeito de tirar Jesus da própria história? Não tem. Mas o mundo conhece Jesus como um ato apenas religioso ou um grande filósofo. Mas a experiência, o relacionamento com Jesus transforma a nossa vida. E para o mundo, às vezes, transformação de vida é você deixar de beber, é você deixar de alguns vícios ou de algumas coisas, práticas de algumas coisas. E não é isso que é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele entra no teu coração e te ajuda a fazer as melhores escolhas para a sua própria vida. Então não é mudança de fora, mas assim a mudança é de dentro. Quando a gente se alegra com Jesus, queridos, nós não precisamos mais nada para nos alegrar. A minha vida é feita assim, de sofrimentos e de dificuldades. Mas sem Jesus, para mim não tem história. Para mim não dá para continuar vivendo. Porque com Ele, todos os sofrimentos que eu tenho, têm melhorado o meu caráter. Tem me ajudado a amadurecer, a entender o mundo na perspectiva de Deus, por causa do relacionamento. Por isso que é importante, João escreveu assim, lá no capítulo 15, no verso 18 e 19, diz assim: se o mundo vos odeia, foi Jesus falando, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Ou seja, numa linguagem mais popular, se o mundo vos odeia, se o mundo tem odiado vocês, saibam que já me odiou há muito tempo e tem me odiado até hoje. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Né? Nós sabemos que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos mais.
a ciência, as ideologias, as sociologias, filosofias e tudo mais que se entende por sabedoria no mundo, eles tentam de tudo quanto é jeito, até mesmo as religiosidades que existem por aí, tentam explicar o homem após a morte. Mas ninguém pode garantir nada. O único que pode garantir foi aquele que morreu lá na cruz e disse assim: a todos atrairei a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao grande arquiteto, ao grande Deus, conforme cada nação, cada etimologia fala, seja qual raça for, só qual povo que quiser dizer, mas eles dizem assim: há um Deus grande, um Deus que construiu todas as coisas. A ciência prova isso, eu sei disso. Mas isso não significa absolutamente nada. Nós precisamos viver com o Senhor Jesus e ter um relacionamento com Ele. Por isso que essa perseguição por causa do relacionamento com Jesus é boa para nós, não é ruim. Porque vai chegar uma época que vai ficar mais difícil. Lembra na época de Jesus? Na época que Paulo falava assim: olha, os cristãos estão sendo julgados nas arenas, para os games dos grandes Neros da vida, os Césares da vida. Estão botando cristão para ser comido pelo leão. E é interessante que os cristãos, quanto mais perseguidos eram, mais cresciam. Parece praga, né? Você joga veneno e o povo cresce mais ainda. Já viu aqueles bichos que a gente joga algum veneno e quando você vê já parece que proliferou mais ainda? Assim é o cristianismo verdadeiro, verdadeiro. E por último, perseguição por causa das tribulações. Eu considero a tribulação como uma ferramenta de purificação e amadurecimento da fé e confirmação da salvação. Eu acredito dessa forma. Eu considero a tribulação como ferramenta de amadurecimento e purificação da fé e confirmação da salvação. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 14, verso 22, está escrito assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Lembra que eu falei lá no início da mensagem? Quando Thomas Watson disse essas palavras? Ele estava simplesmente vivenciando isso na época dele, nos anos 1650, quando ele viu um disparato religioso totalmente danificado, danificando a vida das pessoas. Ele disse: nós temos que ser sinceros. Ele era conhecido como um puritano. As pessoas odiavam ele, mas ele tinha princípios e propósitos. Ele defendia uma vida mais clara, mais transparente, cheia de Deus. E isso a religiosidade não quer. Por isso, querido, ser perseguido por essas causas, ou seja, por causa da mentira, por causa do relacionamento com Jesus, por causa das tribulações, isso é bem-vindo. O que a gente não pode, na minha conclusão eu digo, de fato devemos entender que sofrer por aquilo que devemos sofrer por causa da fé em Cristo é um privilégio. Mas se sofremos por causa do pecado, já não é privilégio. E sim consequências por falta de confissão e arrependimento. Então veja bem, se eu sofro por causa da reta justiça de Deus, eu estou bem. Mas se eu sofro por causa de pecado, o que falta em mim é confissão e arrependimento. Eu não creio que isso seja o problema nosso aqui. Eu creio que a maior parte de nós aqui estamos sendo perseguidos por viver uma verdade. Porque isso incomoda o reino espiritual. Sabia disso? Os irmãos que já me conhecem há muitos anos atrás, a gente cansou de ver isso naquela igreja que a gente pastoreava. Quantas vezes os demônios ficavam furiosos com a gente por causa das libertações que aconteciam naquele lugar. Não é? E nós sabemos que ele atua até hoje e de formas diferentes. Tentando lubridiar o povo, nós vivemos uma sociedade de entretenimento. Sempre que você pode colocar coisas na sua vida para amaciar o seu sofrimento. Anestesiar. Não é?
É a sociedade dos entretenimentos, as redes sociais. Nunca vi tanta gente conectada e tanta gente estranha que não se conhece nos dias de hoje. Todo mundo está conectado, mas ninguém conhece ninguém. Ninguém se relaciona mais com ninguém. Até para tomar um café tem que passar um text message ou então um WhatsApp. Vamos tomar um café? Vamos. Ah, agora não posso. Tá? Só fica nessa comunicação. Tá certo, é bom usar as redes sociais, é bom, mas usa essas ferramentas com utilidade própria. Mas não para nos afastarmos, uma sociedade totalmente isolada, como eu falei antes. Estão todos encarcerados nos problemas, não só na rua, mas em casa, sem relacionamento, sendo fiéis à sua própria dor, mas não conseguem ver a dor do próximo. Então, queridos, se nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, vamos encorajar uns aos outros a viver o pleno Evangelho. Agora, se estamos sofrendo por causa do pecado, então é hora de confessar e sermos perdoados e largar o pecado que tanto tenta nos parar e destruir. Amém? Vamos orar, queridos? Eu termino aqui agora. Vamos ficar de pé? Vamos orar?